Bom dia com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmãos amados, de criança a ancião, de crianças a idosos. Eu quero assim compartilhar uma experiência que eu tive hoje, uma experiência vivida e assim que tem base na palavra de Deus. Eu tenho um respaldo que é a Bíblia Sagrada, aonde no momento que eu estava vivendo, eu nem percebia, porque muitas vezes é assim, você passa por alguma situação, você não tem consciência naquele momento e logo, por cuidar, por amor que nosso eterno Papai tem conosco, Ele nos traz a lembrança para a gente saber que somos filhinhos, filhinhas dele, que a gente está sendo cuidado, que todos nós estamos sendo monitorados por Deus e que se cumpre o que ele diz, que os olhos dele estão atentos a cada canto dessa terra, que as pálpebras dele não se cansam. E aí a gente se sente tão feliz, meus irmãos, minhas irmãs. Hoje eu estou assim vivendo um dia de felicidade, de presença de Deus, por sentir mesmo o cuidado. Na verdade, desde ontem, quando eu fui para o meu trabalho e passando por um lugar ermo, e para pegar um transporte coletivo, um ônibus, e aí para um motorista, e eu pego esse ônibus, registro minha passagem e começo a falar com ele, agradecendo a Deus pela vida dele. E ele diz, eu entendo, porque muitas vezes nós precisamos dos nossos colegas também nessa mesma forma, que tem locais que não tem ponto de ônibus, ou muitas vezes aquele transporte o qual a gente tem necessidade para chegar até onde a gente está indo, ele não passa e a gente precisa pegar um, dois, enfim. Só estou contando essa história para vocês entenderem o que aconteceu. Hoje, quando eu saio do trabalho, eu chego exatamente próximo ao ponto, sinalizo com a mão e o motorista ele passa direto. Acontece que eu observei que de um lado um motorista de mototáxi, de Uber, né? Motor Uber, ele estava observando. Só que ele fazia assim um retorno tipo me cercando. E aí quando o ônibus não parou, mais adiante ele parou e ele me sinalizou, vamos que eu deixo você em um ponto estratégico. Só que eu estava tão ligada naquele ônibus que saiu, que não parou para mim, que me entristeceu um pouquinho. E eu não lembrei, foi uma coisa assim involuntária, que quando ele falou assim, o motor Uber, ele falou de uma forma diferente. Sabe, meus irmãos, quando Deus manda anjos para nos ajudar, esse anjo ele se apresenta diferente. Não é como assim, não é de qualquer jeito, porque as coisas de Deus são diferentes. E na mesma forma, assim, diferentemente que eu não costumo fazer isso, eu fui. E aí, quando o ônibus não parava, passamos por um ponto, 2 pontos, 3 pontos, o ônibus não parava. Aquele ônibus que eu tentei pegar e que não consegui, né? E aí ele falou assim para mim, em um determinado momento esse ônibus vai parar e você vai pegar. Mas eu não estava ansiosa, eu estava tranquila, só eu não estava entendendo aquela minha atitude de ter pego aquela moto ali, porque eu não costumo fazer isso. Mas aí quando chegou em um determinado ponto, ele falou assim, irmã, você é evangélica? Eu disse, sou, para a glória de Deus, porque não existe outro caminho a não ser Jesus Cristo, que é a verdade e vida para a gente viver, tanto aqui neste mundo quanto eternamente. Aí eu continuei dizendo assim, muitos têm se preocupado somente com esse momento aqui terreno. Acontece que, assim começa esse momento aqui que eu passei, que foi desagradável, meu coração entristeceu por não ter pego o ônibus, mas logo Deus cuidou de mim e que mandou você. Imagine na vida eterna, quando a gente precisar de um socorro, que não estiver o socorro, porque a vida eterna é uma vida de decisão nossa hoje, né? Nós que decidimos para onde a gente quer ir, porque Deus ele mostra tudo isso na palavra dele, a palavra
Bíblia Sagrada, né? Tá tudo escrito. Então, se nesse mundo a gente passa por aflição em todas as áreas da vida e é difícil suportar, imagine depois daqui que a gente não conseguir viver com tanto tormento e não ter quem clamar, não ter o socorro bem presente que é Deus para nos socorrer ali, como eu falando com ele, né, com o Uber Motor Uber. Eu disse assim, imagine a gente gritar, ranger de dente, de dor, eternamente e não ter socorro, como eu tive agora. Ele fez assim, é verdade. Aí eu acrescentei dizendo assim, eu quero que aconteça comigo como aconteceu com Lázaro, porque quando ele morreu, que as irmãs dele choraram, que Jesus Cristo chamou Lázaro, Lázaro escutou e ressuscitou, né? E Lázaro ali saiu do túmulo. Então, que todos que estiverem ouvindo essa palavra, que possa pensar que essa vida é passageira, mas a eterna, todos nós, é bom que decidimos aqui para ouvir a voz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e ter vida eterna ao lado dele. Amém? Então eu quero dizer, meu irmão, minhas irmãs, que naquele momento que o ônibus passou, aquele rapaz que estava ali me ofertou aquele transporte para chegar ao ponto, e eu terminei pegando o ônibus, e quando eu peguei o ônibus, quando foi prestes a saltar aqui, eu falei para ele, irmão, eu sinalizei, você não parou. E logo tinham mototáxis observando e eu não tinha observado, e ele me ajudou para eu chegar no ponto e terminei entrando no mesmo ônibus, que é esse seu que você está dirigindo. Então você vê que todos nós precisamos um do outro, que o Espírito Santo de Deus possa nos conduzir nosso trabalho, nas nossas atividades diárias, para que a gente sinta, perceba que nós precisamos uns dos outros e nós estamos aqui alicerçados numa base que é o amor de Jesus, o socorro bem presente, e precisamos sim estarmos envolvidos com Jesus para não permitir que as coisas desse mundo embriaguem a nossa mente, embriaguem o nosso coração. Logo, quando a gente pensar em algo, pensar em alguém, que este pensamento seja os pensamentos das atitudes de Jesus Cristo, para que a gente possa ser um imitador verdadeiro de Jesus e seguidor para sempre. Amém. Glórias a Deus.